Então, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o patrimônio líquido. Antes de começar, vamos entender onde que o patrimônio líquido está no balanço patrimonial e o que que é. Como nós sabemos, existem os ativos, que são os recursos da empresa, e existem os passivos, que são as origens desse recurso. O patrimônio líquido está localizado no passivo, logo, ele é uma origem de recurso da empresa, que pode ser classificado em duas partes, ou capital de terceiros ou capital próprio. O patrimônio líquido, ele tem várias subcontas e a gente vai falar um pouco sobre cada um. Vamos começar pelo capital social. O capital social nada mais é que um montante integralizado na empresa como forma de investimento pelos acionistas, em caso de sociedade anônima, ou pelos sócios nos demais tipos empresariais. Esse capital social, ele é sedimentado por vários conceitos e subtópicos. Eu vou falar um pouco sobre cada um. Existe o capital subscrito, que é uma parcela compromissada. Existe o capital realizável, a realização de capital. Existe também o capital autorizado. Existe o aumento ou diminuição de capital. E existem as reservas, que não é do capital social, mas é um outro subtópico do patrimônio líquido. As reservas, elas são os recursos que ficam no patrimônio retirados pelo lucro líquido ou receitas que não entregam o resultado do exercício. Basicamente, existe a reserva de lucro e a reserva de capital. Porém, a reserva de lucro existem várias reservas dentro dela, que é a reserva legal, também existe a reserva estatutária, reserva para contingências, reserva de incentivos fiscais, reservas de lucro a realizar, reservas de lucro para expansão, reserva especial para dividendos obrigatório não distribuído, reserva especial de ganhos e desapropriação de bens. E essas reservas, elas têm regras, como limites de saldo. Não, elas devem ser 5% do lucro líquido, porque essas reservas de lucro são retiradas do lucro líquido do exercício. Não pode ser 20% do capital social. E caso ultrapasse 30% do capital social, a Assembleia deliberará no aumento do capital daquela empresa ou ela irá verificar como é que está a distribuição de dividendos. E também existe o meio de reversão dessas reservas de lucro. Além da reserva de lucro, existe a reserva de capital, que são os valores destinados à empresa, que não se refere à entrega de bens, mas sim doações, bônus de subscrição ou emissões de ações geradoras de ágio. A reserva de capital, ela tem a reserva de ágio à emissão de ações no valor nominal ou não. Existe a reserva de alienação de parte beneficiária, reserva de alienação de bônus e subscrição, reservas especiais de ágio na incorporação. O destino dessas reservas são para cobrir prejuízos quando eles são superiores às reservas de lucros, são para incorporação de capital, fortalecimento ou incorporação da companhia. Agora eu vou falar um pouco sobre ajuste de avaliação patrimonial. Essa conta ela serve para receber aumentos ou diminuições de ativos comprados, por exemplo, mensurados a valor justo. O valor justo, como eu expliquei no seminário passado, ele pode ter um valor futuro, ou seja, ele pode ter uma valorização ou uma perca, por exemplo. Então, como podemos mensurar esse ganho ou perca no balanço patrimonial? Foi criada a conta de ajuste de avaliação patrimonial, que é realmente para colocar essa diferença e colocar do lado do patrimônio líquido. Por exemplo, uma empresa A compra ações de uma empresa B. Essas ações elas prometem 10% de juros ao ano. Porém, no final do exercício, essas contas elas passaram a ter
30% de juros. Como podemos registrar no balanço patrimonial? Lá colocamos os 130 mil no ativo não realizável, não circulante, e no balanço patrimonial colocamos essa diferença, que é, no caso, os 30 mil, que foi dos 30% dos 100 mil. Ações de tesouraria. Ações da tesouraria ocorrem quando a empresa ela quer retirar suas ações que foram propostas no mercado e colocar de volta para si mesma. Então, como ela pode fazer isso? Ela pode comprar as ações que foram propostas em determinado momento no mercado e pode comprar diretamente para si própria. Mas, de modo geral, as empresas elas não podem fazer isso para ações próprias. Por isso foi criadas as ações de tesouraria. Porém, essas ações elas não têm direito ao voto e nem têm direito à participação das empresas. Prejuízos acumulados. A conta, antigamente, antes das normas atuais, era de lucros ou prejuízos acumulados. E atualmente, a conta lucro acumulado ela não pode mais ter saldo credor na virada do balanço patrimonial. Então, a conta agora ela recebe o nome de prejuízos acumulados. E essa obrigação também é válida para as sociedades por ações. De modo geral, o PL ele tem natureza credora, ou seja, ele aumenta o crédito e diminui o débito. Então, a conta de lucros acumulados ela não pode virar exercício com saldo credor, porque a partir dessa alteração legislativa, a entidade tem que destinar esse lucro para reservas, como ele falou, para distribuir dividendos, ou seja, enfim, ele pode ter que fazer todas as destinações legais e facultativas desse lucro. Então, a conta que permanece no patrimônio líquido, ela só pode ser chamada de prejuízo acumulado, ou seja, quando a empresa dá prejuízo, ou seja, quando seu resultado tem natureza devedora e vai reduzir o patrimônio líquido. Aí sim incorpora-se em prejuízos acumulados. Obrigado.